tema que nós vamos tratar hoje é explosão da mediunidade. Eu estou seguindo o Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel. Eu estou fazendo, não diria que estou fazendo um estudo, porque é apenas uma conversa sobre Caibar. Caibar é muito profundo para que eu, na minha limitação, possa estudá-lo. Muito bem. Jesus diz assim: aquele que for valente cuidará do seu lar e nada tomará o mesmo de assalto. Traduzindo, aquele que for valente cuida do lar e o lar ficará íntegro. Continua Jesus: mas aquele que for mais valente entrará naquele lar, despojará aquele outro homem e terá ele, o homem que era o primeiro valente, seus despojos, seu corpo todo despedaçado. Nossa, Jesus falando uma coisa dessa aqui, que crueldade. Não é. Ele está mostrando que a força do Espírito é uma força muito grande. Que o que move o universo é o Espírito. Então não é a carne que move o universo, é o Espírito que move o universo. E nós às vezes achamos que a carne é mais poderosa do que o Espírito. A carne é mais valente do que o Espírito. O valente que despojará é o Espírito. Então essa parte já mostra. Aquele que for valente, quer dizer, o primeiro valente. O primeiro valente é a carne. Aquele que for mais valente despojará o primeiro, o valente inicial, que é o Espírito. Ou seja, nós vamos findar no corpo físico. E nós vamos ter um mais valente Espírito, guiando todo esse processo, comunicando-se com os viventes que ficaram aqui, os parentes, os amigos, etc., como foi o trespasse, como foi a passagem, o que ele está observando, o quanto ele pode estar sofrendo do lado de lá. Então, esta coisa é a mostra da mediunidade. Todos nós somos médiuns, está aí no livro dos médiuns. Mas nem todos somos médiuns ostensivos. Como assim? Nem todos temos vidência, nem todos psicografamos, nem todos psicofonizamos. Porque para ser médium ostensivo é preciso de uma qualidade biológica. O Kardec fala isso também no livro dos médiuns. Olha só. E isso é estudado hoje por cientistas. Sérgio Felipe, por exemplo, é um deles, que mostram que na hipófise, na pineal, tem cristais de apatita. Quanto mais o indivíduo tenha cristais de apatita, mais ele consegue filtrar a comunicação do mundo espiritual para com o mundo material. Não é preciso rachar a cabeça do indivíduo para saber se ele tem cristais de apatita, logicamente. Mas esse é o composto biológico que o Kardec mostrava. E está havendo uma explosão de mediunidade. Volta a Jesus. Os velhos sonharão. Os mais novos, lá tem um outro nome que eu esqueci. Quem tem 61 anos de idade como eu não tem obrigação de ficar lembrando fonte. Mas onde diz que os novos profetizarão, os velhos sonharão sonhos. Só procurar assim no Google que vocês já vão encontrar essa referência que eu estou a dizer. Olha, isso é a demonstração da explosão da mediunidade.
Ah, mas na igreja protestante a gente não tem mediunidade. Tem o dom da profecia. Mediunidade. Mediunidade de vidência, no caso desse, de premonição e assim por diante. Eu tive um momento na minha vida assim crucial. Eu tenho um filho evangélico, uma graça de pessoa, e a minha nora são evangélicas. É evangélica. E meu filho, no começo, do lado de evangélico, ele era igual espírita. Espírita, quando entra no espiritismo, quer converter todo mundo, dizendo que o espiritismo é a melhor coisa do mundo. Não estou dizendo que não seja, mas ninguém respeita o livre-arbítrio. E ele me falou: pai, vamos ao culto? Hoje temos uma pastora que profetiza. Eu disse: hoje eu estou frito. Porque quando ela me perguntar o que sou, eu direi: sou espírita. Direi primeiro, assim, para escorregar, direi: sou cristão. Mas eu sei que ela não vai parar aí. De que denominação? Aí eu vou ter que dizer: espírita. Mas já vou ter que fazer uma ressalva: não macumbeiro, espírita. Aí eles falam se a mesa é branca, eu já não enxergo mais, né? Para mim a mesa já estava sem cor. Eu fui com meu filho, igreja cheia. E meu filho falava para mim: pai, vamos? Não, filho, mais um pouquinho. Papai está orando aqui. Eu estava mesmo. E quando eu fui o último, segundo meu filho: pai, agora temos que ir porque nós somos o último. Ele disse: Deus, seja comigo. Ela chegou, botou a mão em cima do meu coração. Antes me deu um abraço de irmãos. Botou a mão em cima do meu coração e disse assim: meu irmão, continue o seu trabalho evangélico como você vem fazendo. Eu fiquei muito emocionado. Aí eu e meu filho voltamos para a casa dele. Pai, quer dizer que você é espírita, então não é do diabo? Foi sua pastora que falou que não, né? É uma brincadeira à parte, mas para a gente pensar que às vezes a gente quer criar sectarismos, a gente quer criar divisões. Apenas são diferentes os nomes, a nomenclatura. Mas se profetiza é uma forma de mediunidade. Em todas as igrejas tem, de certa forma, uma explosão de mediunidade. Carismática na Igreja Católica, que também tem um contato com os espíritos. Nasceu aonde a carismática? Dentro do Vaticano. Empurraram a carismática para o canto, vamos dizer assim, né? Porque aquilo, entre aspas, era algo complicado para a Igreja Católica, né? Lá no Vaticano, mas a carismática veio. Eles não consideram ainda até hoje como uma missa. Consideram como um encontro carismático. Mas continua sendo mediunidade, dê o nome que você queira dar. É o que Jesus falou. Os jovens profetizarão. Os velhos sonharão sonhos. Isso é o bastante para nós vermos essas situações. E a gente está encontrando muito hoje. Jovens chegam para mim, no geral, meninas, meninos, jovens, aí, máximos 18 anos, dizendo: olha, eu ando sonhando muito, eu ando sabendo o que vai acontecer, eu ando não sei o quê. Mediunidade. Explosão da mediunidade. Por que essa explosão da mediunidade está ocorrendo? Porque nós estamos vivendo um momento de transição em direção à regeneração. Então, essa comunicação com o mais alto, ela está ficando muito mais ampla para facilitar a nossa caminhada. São espíritos benevolentes, no geral, que têm vindo até essas pessoas para ajudá-las. Claro que também tem os obsessores que adoram aproveitar de certas situações como se fosse mediunidade. Quando se está alguém num estágio de obsessão, falando com Jesus, falando com Deus, né, nesse lado psicótico da obsessão, aí tem
dirigentes espíritas extremamente despreparados para assim, vamos colocá-los na mesa mediúnica para desenvolver a mediunidade. Não é mediunidade, é um processo obsessivo. Você tem que cuidar daquela pessoa, colocá-la em pensamentos positivos, dar a ela o recurso do passe, da água fluídica, para ela escutar palestras, ela ajudar na sopa, enfim, numa atividade social, porque isso desmama o obsessor. O obsessor detesta quem trabalha para o bem. Isso é um ponto que nós temos que ter em mente. O obsessor quer atrapalhar. Regra. Porque tem alguns obsessores que são obsessores porque não conseguiram se desligar. Uma mãe sofrida vai até o túmulo do filho e chega lá, chora de saudade do filho. Põe lá uma rosa. Essa mãe está obsidiando o filho? Está. Aquele filho com certeza chega ali também e chora o mais que ele puder. Mas é uma obsessão por maldade? Não. É por desequilíbrio. Podem ter alguns obsessores maldosos nessa situação? Claro que pode. Querendo com quê? Querendo que aquele filho não saia daquele lugar, para que ele não evolua, para que mais tarde esse filho seja presa desses obsessores. Então, esse sonhar sonhos, nós também temos que ter cuidado. Essa profetização, nós temos que ter cuidado. Chico Xavier nos alertava sempre que todos os médiuns podem ser presas de mistificação. Em regra, a mistificação provém de um obsessor. Então, ele, o Chico, mesmo dizia que não estava livre em sua mediunidade de um processo obsessivo. Chico, certa feita, em São Paulo, onde estou agora, cortava o cabelo. E no momento que ele cortava o cabelo, todo mundo sabia que o Chico era o Chico. Cabelo, que eu quero dizer, é uma parada na peruca. Tá? Ele queria, de certo, que não tinha um perucário. E aí uma pessoa disse para ele assim, eu tinha um grande amigo, disse essa pessoa, que chamava Cenebolino. Chico pensou, isso é obsessão. Jamais é obsessão. Isso não tem a dúvida nenhuma que é um processo obsessivo. Ele falou, você tem como contactar, se for o caso, com o meu amigo Cenebolino? O Chico falou assim, com um receio danado, ele falou assim, preciso orar. Bom mineiro, daqueles enrolados, que às vezes faz o aspecto típico de Minas Gerais, né? Enrolado no sentido que eu digo assim, comendo pelas beiradas, em cima do muro, né? Não era bobo. E aí o Chico foi para o hotel. Chegando no hotel, aparece para ele um espírito distinto, pedindo a ele a permissão de escutá-lo, porque ele era o Cenebolino. Aí ele falou tudo sobre a amizade dele com o barbeiro e tudo mais. Via-se que não era um mistificador. Ele não quis ganhar nenhum tipo de projeção que o mistificador quer. Conhece-se um mistificador pelo aproveitamento que ele quer nos passar. Olha, é uma hora de você ficar tranquilo, porque você vai ganhar muito dinheiro. Quando tem a excessividade na proposta de um espírito, cuidado, que isso é mistificação e por trás está um obsessor. Lembro muito bem de um amigo meu em Rondonópolis, uma cidade gloriosamente quente, no Mato Grosso. Se bem que estar quente hoje é um privilégio mundial, né? O aquecimento global, que há certo tempo ninguém acreditava nele, né? Hoje basta pôr a perezinha no solo para ver que ele existe, no sol para ver que ele existe. E aí,
Sempre nas reuniões mediúnicas, esse senhor, meu amigo, dizia assim: está na hora de eu ir para o garimpo? Aí o espírito: não, calma, você precisa amadurecer mais um pouco. Esse era o espírito sério. E ele ficava triste, porque o espírito não deu aval para ele ir para o garimpo, etc, etc. Um dia chegou um espírito lá, falando que era o mesmo de antes, apresentou-se com o mesmo nome. E disse: seu fulano, chegou a hora de senhor bamburrar. Pode ir para o garimpo. Você vai conseguir ficar muito rico indo para o garimpo. Aí ele ficou exultante, né? Porque a gente adora os estelionatários, inclusive os estelionatários espirituais também, a gente adora. Aliás, a gente adora sempre aquilo que nos faz tocar a pílula dourada, ainda que seja da mentira. E ele ficou exultante, eu enxergava, os olhinhos dele brilhavam. Aí só terminou a reunião e perguntou para mim: Emerson, o que você acha? Eu falei: olha, eu acho que esse espírito não é o espírito que sempre vem aqui, por tais e tais e tais fatores. Não, eu vou bamburrá-la no garimpo e tal. E foi. Tempos após, voltou ele com a perna quebrada, não achou nada de pedra prometida. O espírito era um espírito mistificador. Então, na explosão da mediunidade, nós temos que também tomar muito cuidado. Como diz João, experimentai primeiro se os espíritos vêm de Deus, ou seja, do bem. Fica uma recomendação: onde há proveito, há mistificação. Essa é uma frase de Kardec, muito interessante, que deve ter lidado com muitos mistificadores. Eu que sou bem novinho em relação a Kardec, tá? Eu tenho 61. Kardec morreu com 60 e poucos também. Também, o Kardec, não quer dizer que eu vá. E o Kardec lidou com mais de 8.000 médiuns diferentes. Então, imagina as experiências que ele deve ter passado. Eu, nas minhas poucas experiências, já acabei de contar um caso, onde mostra-se a mistificação. Fica aí para nós, então, uma observação. Explode-se a mediunidade? Explode-se a mediunidade. Só vem bons espíritos através da mediunidade? Da mediunidade? Claro que não. Vêm também obsessores. E principalmente quando o médium começa a ficar orgulhoso. Eu já vi em mesa mediúnica médium fazer biquinho. Acreditem se quiser. Eu enxergava, portanto dava para ver o biquinho. Ai, o doutrinador, o esclarecedor, como eu prefiro dizer, mas pegando a velha frase, o doutrinador, só acode a fulano, não me acode. Olha que coisa infantil. Como é que virá um espírito sério por uma médium desse naipe, desse jaez, dessa qualidade? Não vem. Então, temos que escolher dentre nós a explosão da mediunidade, mas temos que ver a qualidade moral, o intelecto moral do médium. Porque senão, nada adianta ter muitos médiums, se isso às vezes pode semear muito processo obsessivo. Esse é um aspecto que me chama muito a atenção. Agora, cada médium é responsável por si só. Há um livro do André Luiz, o terceiro na série Nosso Lar, que é Missionários da Luz. Eu aconselho quem não leu que o leia. Ele trata dos médiuns falidos, aqueles que se deixaram enveredar pelo canto da sereia espiritual. Não tomaram cuidado, não tiveram a retidão, não foram realmente prudentes, disseminaram tudo o que ouviram, tomaram algum tipo de proveito. Essa explosão de mediunidade não é positiva. Se vocês lerem esse trecho de explosão da mediunidade, do Caibar-Schutel, vocês vão ver que eu não falei praticamente nada do que o Caibar
escreveu. Por que será? Porque quando eu faço as nossas lives, eu me sinto muito inspirado. E eu vou caminhando com a inspiração. Pego a base do que o Caibar falou, mas depois eu vou caminhando com a minha intuição. Minha não. Intuição que veio até mim, através dos espíritos que interessam enveredar-se pela verdade. Não que eu seja o dono dela, mas são eles que procuram me repassar. Fico muito feliz, era o que eu queria dizer. Estou à disposição das perguntas e peço para o meu queridíssimo Leandro ler o que ele julgar conveniente. E aí, Emerson? Tivemos um pico aí de 12 pessoas online, tanto Facebook quanto YouTube. Nesse instante, estamos com 6 pessoas online. Deixou mensagem aqui a Neuza. Deixou mensagem: boa noite, primo. Deus te abençoe. Minha Deixou querida prima Neuza Rosa. isso. Deixou mensagem também Antoninho Policeno. Boa noite. Ele já deu no pé, Santoninho? O Antoninho eu não consigo ver porque ele está no YouTube. Então, Mas mas se ele não deu no pé, eu quero, de qualquer forma, é uma pessoa que eu amo profundamente. outra pessoa Quero que deixou agradecer. mensagem. Ah, desculpa. A outra pessoa que deixou mensagem foi a Vivian Figueiredo. Boa noite. Boa noite, Vivi. Embora não te conheça, mas isso não faz diferença, porque você é uma irmã do coração. Fico muito agradecido de você ter estado na nossa roda de conversa em forma de live. E quem deixou mensagem também foi a Célia. Célia Araújo. Boa noite. A Célia, nossa querida amiga do nosso lar, não é do nosso lar lá do André Luiz, não, é do meu lar. Um ser humano, uma grande cuidadora, uma pessoa distintíssima. Sim, foram esses comentários. Muito bom. Nada mais? Não, até o momento não. Bom, então eu acho que a gente encerra, né, Leandro? Porque os 12, 6 deram no pé, né? Sim. Mas ficaram até o finalzinho. Quando estava chegando pro final, acho que já Cansado, saíram. cansado. Esse cara está nos cansando. E eles têm razão. É hora de repousar. O que me trouxe uma. Você vai editar depois disso tudo, não vai estar no ar, mas o que me trouxe muita felicidade foi que eu não imaginava que tivesse tantas pessoas nesse horário. Pois é. Legal, né? Bom que foi um experimento, né? Exatamente. Então vamos fazer nossa oração costumeira. Jesus, espíritos amigos aqui presentes, conforte e ajude a todos estes, inclusive eu e outras pessoas que estivemos nessa live. Não indo só a eles, indo também essa bênção às pessoas que estão em situação de rua, às pessoas que estão encarceradas, às pessoas que estão em leitos hospitalares, sejam leitos mais confortáveis, sejam leitos e corredores. Infelizmente, isso acontece. Desguarnecidos, às vezes sós, às vezes sem nenhum acompanhante, mas que eles possam entender, receber, sentir que tem um acompanhante do lado deles. O seu espírito protetor, guias, os espíritos que trabalham em nome de Jesus. Que isso console, conforte, aqueça seus corações. Onde eles estiverem, talvez com mais mágoa, com mais irritação, com mais impaciência, possam receber esse bálsamo de tranquilidade. Que assim seja.